Sejam bem-vindos. Nós estamos no dia 26 de novembro. Faltam apenas 4 dias para acabar este mês. E no mês de dezembro temos apenas 10 dias para que o Congresso Nacional aprecie a MP 1006. Por que 10 dias? Porque as votações do Congresso Nacional sempre acontecem nas terças, quartas e quintas-feiras. E o Congresso Nacional já sai de recesso parlamentar no dia 23 de dezembro e só volta em fevereiro. Quando o Congresso Nacional voltar do recesso parlamentar, o presidente da Câmara dos Deputados provavelmente não seja mais o deputado Rodrigo Maia, porque o mandato dele encerra-se no dia 1º de fevereiro. Então, muita coisa para se resolver com pouco tempo. Nós estamos aguardando, como já falamos, este relatório. Vejam que a MP 1006, assinada no dia 1º de outubro, já vai para 2 meses, dia 1º de dezembro. E a gente não conhece quais foram as emendas que o relator acolheu, quais foram a que ele rejeitou. Isso é necessário que a sociedade fique sabendo, até para que possamos traçar novas estratégias. Há o projeto de lei que está no Senado Federal, do senador Paulo Paim, do 14º salário. Se o senador Davi Alcolumbre colocar em pauta, ele pode ser votado. É só boa vontade. Não é difícil colocar em pauta. É colocar em pauta, pedir a votação, pedir que os senadores analisem. Isso pode ser feito até em 2, 3 dias. Depende da vontade de cada senador. Se o senador Davi Alcolumbre quiser, ele pode já na próxima semana, terça-feira que vem, colocar em pauta. Isto, o PL do senador Paulo Paim, que institui o 14º salário. Não é abono, 14º salário. Não estamos falando da emenda 48. É o que está com o senador Paulo Paim, oriundo da ideia legislativa. Então tudo isso pode ser feito. E alguns amigos entraram em contato com o nosso canal dizendo: mas professor, a folha já virou. Então se a folha já virou, não tem mais condições de recebermos ainda em dezembro. Na verdade, a Dataprev pode fazer uma folha extra ou complementar. Isso pode ser feito. O 14º salário pode não sair em 2020, porém não por esse motivo. Porque os programas de última geração que a Dataprev tem, conseguem fazer esta folha extra. Esses dados já existem para o INSS. Vejam que todos os meses a Dataprev ou INSS faz um levantamento em 35 milhões de benefícios. É uma espécie de pente fino, um levantamento, cruzamento de dados, Receita Federal, em vários órgãos para saber como está a situação atual deste benefício, procurando fraudes. Então, esses dados já existem no próprio INSS e na Dataprev. Não é coisa de outro mundo. A questão é vontade política. Então, para os amigos que nos perguntaram, mas a folha já virou, não tem nenhum problema. Pode-se fazer uma folha complementar, uma folha extra. Vejam que o governo federal não tinha dados de milhões de brasileiros e em pouco tempo ele fez para pagar o auxílio emergencial. Bastou querer. Então, se o governo quiser, tiver boa vontade, esta folha sai em 2, 3 dias, não tem nenhum problema. Este orçamento de guerra ou esses valores para pagar o 14º salário precisa estar no orçamento de guerra deste ano de 2020. Porque esta pandemia ou este estado de emergência que o governo decretou em 20 de março termina em 31 de dezembro. Este é o problema. Não porque a folha já virou. Eu vi vários comentários dizendo:
Mas, professor, este ano não sai mais, a folha já virou. Não tem nenhum problema. Isso se resolve rápido. Dataprev tem programas que fazem isto tranquilamente. Folha extra complementar, sem nenhum problema. A questão, como falamos, é boa vontade, querer. Outra coisa importante é o dinheiro. Dinheiro tem, e tem de sobra. O Brasil tem na faixa de 7 a 8 trilhões de reais guardados. Orçamento de guerra serve para isso. Justiça social, com esta classe que sempre recebe migalhas, aposentados e pensionistas, sem esquecer BPC, que fica lá esquecido, o governo nem fala. É como se dissesse, ele já recebe um salário mínimo, ele, o beneficiário do BPC, então não precisa de mais nada. Não é assim, precisa sim. O governo deve ver com bons olhos esses nossos irmãos que recebem BPC. O governo fala tanto no Bolsa Família, Renda Brasil, esquecem do BPC. São 4 milhões de brasileiros. E eu não acredito que esses 4 milhões de brasileiros estejam satisfeitos por serem novamente esquecidos do governo federal. Então, o que falta, pessoal, é boa vontade. Apenas isso. Dinheiro existe, os projetos existem. 4 projetos do 14º salário, o que está no Senado Federal, do senador Paulo Paim, oriundo da ideia legislativa. O projeto de lei do deputado Pompeu de Matos, a INC 704, que é a indicação da Câmara do deputado Jesus Sérgio. Tem outra agora, se não me engano, que foi protocolada pelo deputado Reginaldo Lopes. Se não me engano, ele é do PT de Minas Gerais. Então, projetos existem e falta a boa vontade do governo federal. Há uma enquete que o Data Senado fez, está aí sendo votado, a população, a sociedade mostrando, isto é bom para aposentados e pensionistas, é bom para a economia do país, uma injeção de 42 bilhões de reais no final deste ano. Tudo isso, sem falar, agora vamos abrir, nos votos que tudo isso dá, queira ou não queira. Então tudo isso deve ser visto, até em termos de voto, como o presidente quer ou pensa se reeleger em 2022. Esses 42 bilhões de reais que vão para os aposentados, eles voltam para a economia do país. Aposentado não pega dinheiro para comprar carros, viajar. Ele pega dinheiro para a alimentação da família, ajudar filhos, netos, comprar material escolar no começo do ano agora para os netos, ajudar nas despesas da casa, sem contar que muitas milhões de residências neste país estão vivendo do dinheiro dos aposentados. Apenas isso. Então o governo precisa ver isso. Porque não é só aumentar impostos, não é só sacrificar. Os aposentados e pensionistas já são sacrificados demais. Todo santo dia aparece uma novidade. É um pente fino do INSS que não deixa ninguém sossegar. É uma revisão do benefício. É querer congelar aposentadorias e pensões. E a favor do aposentado, nada. E repito, além do aposentado e pensionista, também olhem para BPC/LOAS. São nossos irmãos e tem, em meio deles, deficientes de todo o país e de todas as idades, sem contar nos idosos acima de 65 anos de idade. É preciso que tenha-se justiça social. Poder-se-ia dizer que o problema atual também é a pandemia. Isto é meia verdade. Porque é muito fácil agora só julgar ou só dizer, culpar pandemia. Qualquer coisa que acontece, não fizemos porque a pandemia não deixou. Mas este problema, principalmente com aposentados e pensionistas e BPC, já vem de longe, é histórico. Nós, os aposentados e pensionistas e BPC, só recebemos restos.
Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos.